Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Suzane e hoje eu tô aqui pra contar uma história pra vocês. O título da nossa história chama assim, ó, Viva para Contar. Só que antes de contar a história pra vocês, eu quero que vocês me falem se vocês estão sendo obedientes ao pai, à mãe, ao tio, à tia, à vovó, ao vovô. Como é que tá a obediência de vocês? Pergunta pra quem tá do seu lado assim, ó. Eu sou uma pessoa obediente? Tô curiosa pra saber essas respostas, viu, gente? Obedecer é a gente obedecer quem tá no comando, fazendo o que a gente precisa fazer. Como se fosse um astronauta. Pensa assim, um astronauta, ele não precisa seguir um plano de voo para chegar até a Lua? Então, assim também somos nós aqui na Terra. A gente precisa obedecer os nossos responsáveis pra gente ir seguindo na vida. Correto? Hoje a tia vai falar sobre um homem chamado Abrão. A história dele tá aqui, ó, na Bíblia, lá no livro de Gênesis. Tá bem? Vamos aprender agora que a tia vai contar. Abrão morava em Harã, junto com sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló. Um dia Deus falou com Abraão por meio da sua mensagem. E provavelmente foi uma grande surpresa. Porque vocês precisam saber que Abrão e Sarai não tinham nem filho. E aí, olha o que a mensagem de Deus fala aqui em Gênesis 12, 1 e 2. Fala assim, ó. Então, o Senhor disse a Abrão, deixe a casa do seu pai e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso. E você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. E por meio de você serão abençoados todos os povos da terra. Gente, isso é muito para você ouvir, né? Porque como a tia disse, ó, Abrão já tinha por volta de 75 anos. Imagina, Deus estava falando para ele sair da terra dele, ele já estava numa idade bem avançada. E outra, como eu te disse, eles não tinham filhos. E aí a palavra de Deus, a promessa de Deus aqui, é que ia dar muitos filhos para ele. Mas aí vocês acham que Abraão obedeceu o que a palavra está falando? O que Deus tinha falado para ele fazer? Sim, ele obedeceu. Ele juntou todas as coisas dele, junto com Sarai e seu sobrinho Ló, colocaram tudo dentro de barco, pegou todos os bens que eles tinham e partiram para essa terra que Deus tinha prometido para ele, sem nem saber para onde ele estava indo. Ele obedeceu, ó, porque Deus estava no comando. Anos se passaram, muitos e muitos anos. Eles andaram quilômetros e quilômetros a pé. Ficaram mais velhos, olha, vocês podem ver aqui, ó. Eles estão até de cabelos brancos. E apesar de Abrão seguir o que Deus tinha falado para ele fazer, ele ainda não tinha tido nenhum filho. Mas aí Deus fala mais uma vez e vamos ver o que ele fala. Ainda aqui em Gênesis, olha só. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Olhe para onde a sua vista pode alcançar. Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, vou dar a você e os seus descendentes para sempre. Uau! Essa é uma promessa bem legal, né, gente? Mas, ainda assim, Abrão, como eu te disse, não tinha filhos. Então, ele achava meio que impossível ele ter filhos suficiente para encher toda essa terra que Deus está falando aqui para ele, que ia dar para ele. Mas vocês acham que ele desanimou? Não, mesmo essa promessa parecendo muito distante da realidade dele, porque eles estavam mais velhos, ele continuou seguindo o que Deus tinha dito para ele e continuou acreditando em Deus. Uma noite, o Senhor levou Abrão para fora e falou com ele novamente. E Deus disse assim, ó, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Uau! Deus está falando para Abrão que ele teria tantos filhos e netos quanto as estrelas do céu. Haveriam tantos filhos que ele não conseguiria nem contar de tanta gente que ele teria. Imagina, gente, que promessa louca, né? Porque, como a tia já disse, ele não tinha nenhum filho. E como sinal da promessa de Deus, ele mudou o nome de Abrão e de Sarai
Abrão passou a se chamar Abraão, como a gente já conhece, que significa o quê? Pai de muitos. E Sarai ficou conhecida como Sara, que significa princesa. Mais anos se passaram e apesar deles terem a promessa de Deus, eles ainda não tinham tido nenhum filho. Mas aí, finalmente apareceram outros 2 viajantes junto com Deus na porta da tenda de Abraão. E um desses viajantes falou assim para Abraão: voltarei a ver você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Gente, Sara estava ouvindo tudo na entrada da tenda. E aí, quando ela ouviu isso, sabe o que ela fez, gente? Ela começou a rir. E sabe por que ela riu? Sabe por que ela achou graça? Porque ela estava se achando muito velha para ter um filho. Mas aí, Deus ainda assim falou mais uma vez a Abraão: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não existe, né, gente? A gente sabe que nada é impossível para Deus. E olha só o que vai acontecer. Apesar de Abraão e Sara terem idade para serem tataravós, depois de 1 ano eles tiveram um bebezinho. E eles deram o nome desse bebezinho de Isaac, que significa risonho, alegre. Gente, imagina a felicidade desses dois depois que eles tiveram esse bebê. Imagina como esse bebê não deve ter enchido essa casa de alegria, gente. O que a gente pode aprender com toda essa história de Abraão e Sara? Lembra que no início a tia disse que a palavra de Deus está falando que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu? Depois de muitos e muitos e muitos anos, veio o principal descendente. E esse descendente foi Cristo Jesus. E nós também podemos fazer parte dessa descendência por meio de Cristo, por meio da nossa fé em Jesus. Não é maravilhoso tudo isso, gente? Abraão, ele creu em Deus, ele creu na promessa de Deus, ele amou a Deus, então a sua obediência se tornou um ato de amor. Ele creu naquela promessa, mesmo que ela tenha demorado há muitos anos para se cumprir, ele creu que ela se cumpriria e ela se cumpriu. E nós, como a tia disse, também fazemos parte disso por meio de Cristo. A gente faz parte dessa grande história de Deus que demorou muitos anos para ser cumprida. Isso não é maravilhoso, gente? Vocês gostaram da história de hoje? A tia espera que vocês tenham entendido e que a gente possa aprender com tudo isso. Tá legal? Vamos ler o versículo de hoje, gente? Vamos todo mundo prestar atenção para acompanhar aqui junto com a tia, tá bem? Ó, assim. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este: que vocês andem em amor. Segundo João 16:1. Vamos mais uma vez para a gente poder fixar isso aqui na cabeça? Ó, mais uma vez. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este: que vocês andem em amor. Segundo João 16:1. Agora a gente vai aprender a atividade de hoje, que tá muito legal, gente. Para essa atividade a tia usou uma folha colorida, mas pode ser uma folha branca mesmo, não tem problema. Pode ser cartolina, papelão, o que vocês tiverem aí em casa. E aí a tia também pegou folha branca e foi escrevendo algumas coisas aqui. A atividade de hoje, a tia fez assim: a gente vai trocar os sentimentos que são ruins, que não vêm de Deus, pelos sentimentos que vêm de Deus, tá bem? Aí a tia fez assim. Também usei barbante pra gente poder ligar os sentimentos ruins com os sentimentos bons, pra gente trocar, na verdade. Ou então a gente pode usar a canetinha, ou então os dois, tá bom? Ó, eu vou usar aqui a canetinha e depois a gente pode colar o barbante por cima da caneta, tá bem?
Vou mostrar aqui como é que eu fiz. O medo, a gente pode trocar pela coragem. Então, a gente vai ligar um ao outro. Os sentimentos, a gente pode trocar pela fé. Primeiro, Abraão poderia muito bem ser guiado pelos sentimentos dele. Só que ele teve fé e ele creu que Deus poderia cumprir sim a promessa que ele tinha. Ele creu em Deus. O orgulho a gente pode trocar pelo quê? Pela... o que fica aqui? Pela humildade. Outro. A gente pode trocar as nossas dúvidas pela... o que vocês acham aqui? Pela certeza. A gente pode trocar desobediência pela obediência. E aí vocês podem fazer aí na casa de vocês também. Ó, eu vou ligar aqui para depois vocês poderem ver. Então a gente vai trocar o medo pela... Onde que a gente vai ligar? Coragem. Abraão podia ter tido medo, né, gente? Mas ele teve coragem. Ele saiu da terra dele e foi em busca do que Deus tinha prometido para ele. E aí a gente pode trocar os sentimentos também pela fé. A gente pode trocar o nosso orgulho. A gente deve trocar o nosso orgulho pela humildade. Que liga aqui. E a gente pode trocar as nossas dúvidas pela certeza. E a gente pode trocar também a desobediência pela obediência. Tá bem? Aí agora, quem quiser, depois de ter feito com a caneta, pode passar cola. Pega a cola se tiver, se quiser. Pode até ser cola colorida também. Passa a cola aqui em cima e aí vem com o barbante e vai ligando assim. Gostaram? Façam aí na casa de vocês. Peçam ajuda se vocês precisarem. Pede ajuda pro papai, pra mamãe. Tá bem? Foi essa a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bem? Tchau! Até a próxima!